O objetivo dessa nossa videoaula é transmitir uma visão geral sobre um recurso que o CIMAC tem, que é a sincronização. Na realidade, se nós observarmos aqui visualmente, a apresentação gráfica, a visualização ela compreende em várias lojas estarem sincronizando seus dados com o servidor central via um módulo do sistema chamado Sincro. Na realidade, o Sincro está dentro do SY Mensagem, que é o executável do sistema. E o conceito é, você tem um servidor central, que pode ser uma empresa, e tem que, obviamente, ser a empresa 1, e você tem vários outros servidores, várias outras lojas. Essas lojas trabalham de forma independente. À medida que as operações vão acontecendo nessas lojas, o servidor local da loja, ele se comunica com o servidor central, chamado de servidor sincronização. Se por um acaso a internet é interrompida, automaticamente a loja ela trabalha de forma individual. O servidor também trabalha de forma individual, o servidor de sincronização. Quando a internet é restabelecida, automaticamente a comunicação, a sincronização é feita. Quer dizer, o que tiver aqui na loja para ser enviado para o servidor é enviado. Se tiver alguma coisa do servidor, alguma informação para ser enviado para a loja, é enviada. Então, esse é o conceito básico. Tá? Um outro conceito interessante é, por exemplo, você tem o cadastro de cliente. Cliente é um cadastro e produto para um grupo de empresas, via de regra é um cadastro comum para todas as empresas. E essa informação ela é compartilhada entre todas as empresas. Por exemplo, se você altera um cliente aqui no servidor de sincronização, essa informação ela vai seguir para todas as outras empresas. Se você altera um cliente aqui, num servidor local, essa informação vem para o servidor de sincronização e é distribuída para as outras empresas, de forma que todas as empresas elas têm os mesmos dados ao mesmo tempo, com um time aí em torno de 10 segundos, variando, dependendo um pouco da internet. Outra vantagem que tem é que você ganha performance, né? Porque aqui na loja em si, no servidor local, a situação é local mesmo, quer dizer, a internet é rápida, né? Os acessos dos dados são rápidos. Tá? E aí a sincronização é feita por baixo, de forma transparente, né? E o cliente nem percebe, por exemplo, se cai, quando levanta a internet e assim por diante. A não ser num caso muito extremo. Tá? E o objetivo desse módulo é esse, então, sincronizar dados das empresas, sendo que no servidor de sincronização ficaram armazenados os dados de cada empresa, como compras, venda, financeiro e outros. Né? Voltando aqui à nossa representação gráfica. E o servidor de sincronização vai centralizar todos os dados, quer dizer, todos os relatórios são extraídos a partir daqui, porque na loja fica só os dados da loja. Via de regra, ficam os dados fiscais da loja. Tá? A concentração maior de dados fica aqui no servidor de sincronização. Uma outra situação, e aí você tem algumas informações que são centralizadas, como compra, venda, financeiro e outros. As tabelas comuns, como cliente, fornecedor, produto e outras, também, como eu disse, tem os dados sincronizados para o servidor local e os dados ficam uniformes. Né? Alguns cenários que a gente pode criar a partir desse recurso. Por exemplo, posso ter um servidor de sincronização e 3 lojas sincronizando esse modelo aqui, esse cenário, né, que é um cenário comum. A pessoa tem 4 empresas ou tem 2 empresas e gostaria que os dados nas 2 empresas ficassem sincronizados, né, em tempo real. Um outro cenário que existe é a pessoa, por exemplo, ter 2 empresas no mesmo servidor, no servidor de sincronização. Pode ser que fisicamente você tem 2 empresas acessando o mesmo local e você tem outras empresas que, por exemplo, são 2 empresas acessando o mesmo local e mais 3 empresas sincronizando, enviando os dados utilizando a sincronização. As que acessam o servidor de sincronização direto, os dados já são salvos em tempo real. Né? A partir daqui, as outras passam pelo processo de sincronização. É bem certo que aquele conceito de tabela única, tabela individual, que nós vamos estar olhando na frente, ele serve em qualquer cenário que for apresentado aqui. Uma outra situação, cenários onde você tem o servidor de sincronização, que tem uma ou várias lojas, né? Você tem alguns... o servidor local, ele pode ter várias empresas penduradas nele também. Então, vamos dizer que ao invés de você ter várias empresas aqui penduradas no servidor de sincronização, você vai ter várias empresas penduradas no
servidor local. Então é um outro cenário, um cenário bem diferente esse aqui, né? Você tem várias empresas acessando local, um servidor local, e você tem o servidor de sincronização com uma empresa. Via de regra, sempre a empresa 1, ela está aqui no servidor de sincronização. Tipos de sincronização. Nós temos aí praticamente alguns recursos interessantes em relação à sincronização. Por exemplo, sincronização total. Quer dizer, toda a movimentação ela é repassada através da sincronização. O único contato que existe entre uma empresa e a outra empresa é exatamente a sincronização que é feita por baixo. Uma outra situação é uma sincronização total, só que algumas tabelas elas são acessadas remotamente. Então é total com sincronização remota as tabelas. Então alguns módulos serão acessados remotamente com sincronização. Que módulos podem ser acessados remotamente com sincronização? A gente vai ver logo aqui abaixo no slide. Então uma forma é total, toda a sincronização, todo o dado é tratado com a sincronização. Uma outra forma, a sincronização total com sincronização remota as tabelas. E aí você vai falar assim, olha, esse módulo aqui, ao invés de ser sincronizado, eu quero acessar ele diretamente. Né? Então, o recurso você tem. Se eu quero acessar, se tem um servidor parrudo nas duas pontas, né, boa internet, você fala, não, se eu quero sincronizar essa informação, que tem mais informações, mas essa informação aqui eu quero acessar diretamente, eu quero em tempo real. E uma sincronização parcial. Parcial é sem sincronização remota as tabelas. Então, sincroniza a movimentação de saída e define os módulos que serão acessados remotamente sem sincronização. Eu posso falar assim, a única coisa que eu quero sincronizar na minha empresa são as saídas, porque saída é onde demanda mais gasto de recursos acessando a internet. Então, os dados para as operações saída, cliente, produto e alguns outros dados ficam na loja, ficam centralizados na loja, e esses dados são sincronizados. Os outros dados, não, os outros dados eles já são acessados diretamente na empresa e não tem sincronização. Quer dizer, concluiu a operação, vou mostrar aqui no gráfico para poder entender melhor o que eu estou falando. Essas duas formas aqui, olha. Você tem a sincronização em si, que é a sincronização onde você tem todas as informações sincronizadas entre as empresas. Você tem uma sincronização que é total, porém alguns módulos eles são acessados diretamente aqui, ao invés de usar o síncro para esses dados transitarem, não, os dados já são, as informações são acessadas aqui diretamente. E tem essa parcial, que na realidade não há sincronização de outras informações. Simplesmente é um canal direto da loja para o servidor. As informações necessárias para realizar a venda, ela fica aqui no servidor local e as outras informações elas são acessadas diretamente no servidor central. Por exemplo, a parte de entrada, a parte de SPED, a parte se integra é feita toda aqui no servidor local, independente das outras lojas. As entradas, ao invés de serem dadas aqui na loja e distribuída para o servidor, ela é dada no servidor e distribuída para a loja, quer dizer, o caminho é um caminho inverso. Módulos que podem ser acessados remotamente, a gestão financeira, contas a pagar, receber e assim por diante, e a gestão de compras. Significa que você pode isolar uma parte da operação dentro de cada loja, né, e sincronizar, e outras informações serem feitas diretamente no servidor. Aí quem trabalha na loja fazendo isso vai ter um canal direto com o servidor. Então, ao invés de sincronização, o acesso é direto. O outro detalhe interessante é que há a possibilidade de não sincronizar as tabelas individuais com as alterações realizadas no servidor de sincronização. Para que serve esse recurso? Basicamente, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter um caminho único em relação à informação. A informação, na sincronização, o próprio nome já indica, né, ela trabalha nas duas pontas. Né? A mesma informação que está aqui, ela está aqui. Se eu altero uma tabela aqui, nessa empresa, automaticamente vai alterar essa aqui. Só que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer com que a informação ela tenha um caminho único, algumas informações. Eu posso fazer com que a informação simplesmente saia do servidor local e venha para o servidor de sincronização, mas o que é realizado no servidor de sincronização não retorne para o servidor local. Então é esse
esse recurso aqui que nós temos aqui, ó, não sincroniza as tabelas individuais. Eu falei de tabela individual, agora há pouco tinha falado de tabela única, né? Então tem alguns conceitos que a gente vai ter que estar trabalhando em relação à sincronização. Por isso que essa aula é de uma visão geral. O outro conceito são os tipos de servidores. Então a gente pode ter o servidor local, como eu falei, são servidores onde são armazenados os dados da empresa local, e o servidor de sincronização. É bem certo que essa questão de servidor no CIMAC é um pouco conceitual, né? Servidor é onde está o banco de dados, né? O Firebird. É lógico que para o servidor de sincronização você precisa de uma máquina melhor, uma internet melhor, porque vai centralizar os dados da empresa e depende do porte também da empresa. Esse servidor ele pode ser um servidor local em uma determinada empresa, como também pode ficar um servidor na nuvem. Pode centralizar todos os dados num data center, mandar todos os dados da empresa lá e acessar de onde você quiser. Aí você pode acessar de outros meios também, né? Você pode acessar talvez data center através do TS ou através do acesso remoto do CIMAC. Então você tem uma série de recursos que você pode estar utilizando. É muito ampla a questão da sincronização. Os tipos de tabelas, como eu falei, são divididos em duas: tabelas únicas e tabelas individual. Isso é uma questão conceitual do sistema. Então, quando apenas uma tabela ela é sincronizada de todas as empresas, ela recebe o nome de tabela única e a extensão dela é 001. Por exemplo, de tabela única, tabela de empresas, tabela de usuários, tabela de operações, essas são tabelas únicas padrão. Então não tem como você fazer configuração. A tabela de empresa era comum para todas as empresas do grupo. Tabela de usuário também, você cadastrou um usuário numa determinada loja, vai caminhar por todo o grupo. Tabela de operações. E agora as outras tabelas são configuráveis. Você tem o CIMAC tem um gabarito, então se configura quais vão ser as tabelas, né? Então, pode dizer, por exemplo, cliente é uma tabela única, uma tabela que vai circular a mesma tabela, as mesmas informações em todas as empresas. Então, esse é o conceito. E tem as tabelas que são individuais. Como o nome já indica, os dados são armazenados individualmente para cada empresa. E o complemento dessa tabela o complemento é o código da empresa, né? Por exemplo, a T31, a T30, a T30 que é a tabela de vendas analítico, a T31 que é a venda sintética. Então você tem, por exemplo, numa venda analítica você tem a T30, aí para a empresa 3 você tem a T30_003, para a empresa 4, 004, para a empresa 2, 002, mesma coisa acontece com a 31. Agora, as tabelas únicas continuam com a mesma extensão. Então, na empresa 4 vai ter uma tabela única chamada 0007, que é a tabela de usuários, e vai ter uma tabela individual de vendas. Então, os dados individuais e algumas tabelas já são default, né? O sistema automaticamente já coloca essas tabelas. Por exemplo, default, tabela única. Aí você tem aqui algumas considerações, né? Quais são as tabelas únicas que são default? Por exemplo, empresa, usuário, operações, sistema. Então, à medida que você for lendo a documentação, é bem certo que em algum momento você está assistindo a aula, você pode dar uma pausa também na aula e analisar, estudar melhor, verificar e depois dar continuidade, não é? E tem as tabelas individual. Aí talvez teria que dar uma pausa maior, porque aí graficamente ficou pequeno, né? Mas todas essas tabelas aqui, por origem, já são individual. Você não pode configurar essas tabelas. A tabela de ECF é individual, cada empresa tem seu grupo de ECF. A tabela de preço e estoque também é individual, porque cada empresa tem. Apesar da tabela de produto, a T15, poder ser uma tabela única, você pode compartilhar o nome, alguns dados do produto, a logística e tal, mas a tabela de preço do produto e estoque ela é individual. Cada empresa tem a sua, até porque pode trabalhar com preço diferente, né? Como eu disse, a tabela de movimentação e assim por diante, tem algumas tabelas que já são de base tabelas individuais. Bem, falando em tabela, existem algumas situações especiais em relação às tabelas. Que situações especiais nós temos em relação às tabelas? Por exemplo, a tabela de preço, que é a T24. Ela configura para indicar qual a abrangência da alteração dos preços no servidor local e no servidor de sincronização. Existem duas situações. O que você pode fazer? Você pode dizer assim, olha, quando eu altero o preço lá na tela de cadastro de produto, eu gostaria que esse preço fosse ou não sincronizado. Por exemplo, você me pergunta, como é que eu vou individualizar
para os preços, por exemplo, da loja 1, não influenciar a loja 2. O preço da loja 5, quero fazer uma promoção na loja 5, mas eu não quero fazer isso na loja 3 porque são em cidades diferentes. Né? Não é o mesmo local, não é a mesma praça. Ou pode ser também na mesma cidade, mas num bairro diferente a loja. Então, você tem duas situações. Você pode configurar para lá na tela de cadastro de produto, alterando os preços manualmente, automaticamente esses preços podem ou não ser sincronizados. Quando uma outra situação é que você pode também fazer isso e individualizar toda a loja. Pode falar assim, porque o sistema ele altera preço no cadastro de produto, mas ele tem toda a gestão de preço, né? Na formação de preço individual, na gestão de promoção, gestão de preço. Então, se você disser assim, olha, eu quero que a informação não seja essa informação não seja compartilhada de preço entre as outras empresas, você bloqueia aquela empresa específica. Tá? O outro detalhe em relação à tabela são a questão da exclusão. Então, a tabela única, ela exclui apenas um servidor de sincronização e a tabela individual ela exclui qualquer servidor. Então, se você configurou uma determinada tabela para ser única, apenas um servidor de sincronização, lá no central, é que você vai conseguir fazer a exclusão de um dado. Se você colocou com uma tabela individual, aí você vai poder excluir em qualquer servidor que o sistema vai fazer o compartilhamento. É bem certo que, se você tem que analisar, via de regra, dado individual você exclui na loja, né? Porque você pode bloquear lá para não ter a sincronização das tabelas individuais do servidor de sincronização para sentido servidor local. Outro detalhe, algumas situações especiais de tabelas, o código sequencial, como é que você pode identificar um cliente, o fornecedor, a venda, usuários, o próprio produto, só que produto você pode fazer a configuração para produto não utilizar esse código adicional, né? Tem uma configuração de CIMAC que você pode utilizar. Eu não quero que produto tenha código adicional, se não tiver, ele vai seguir essa nomenclatura. Nomenclatura geralmente é a loja, né, com 2 dígitos, o sistema ele trabalha, via de regra, geralmente trabalha com até 50 lojas. Então você tem clientes aqui, eu estou cadastrando o cliente lá na loja 1. Na loja 1, que é a padrão, não usa, via de regra não usa nomenclatura, porque a loja 1 é a loja principal, é a matriz. Agora eu vou cadastrar na loja 2 um cliente, então ele vai receber o código, loja 2, 02 no caso, quer dizer, como é numérico, né, começa no 2 e 2001, 2002, 200003, então é assim que o sistema ele funciona. Essa logística aqui funciona para cliente, fornecedor, venda, usuários e as demais situações, né? Tá? Fiz uma venda, como eu estou tirando relatório, como eu sei que a venda é da loja 3, se ela iniciar com 3, né, 03, como sei que é da loja 15, se iniciar com 15, automaticamente eu sei que é da loja 15. A regra para gerar sequência, então, na conexão LAN, na questão local, ele grava no servidor local, na T95 e assim por diante. Um outro detalhe é em relação a T6. A inclusão, alteração e exclusão deve ser feita no servidor de sincronização. Então a T6 era travada, você não consegue fazer nenhuma operação no servidor local, apenas no servidor de sincronização. Né? E o outro detalhe é que basta você configurar a empresa 1, em relação ao Syncro, é lógico que tem algumas coisas que são individualizadas, mas o principal, quais são as tabelas únicas, individual, que o sistema assume para toda a estrutura do Syncro. Tá? Então, a informação, a configuração que é feita na T6, em relação à sincronização, ela vai servir para todas as empresas. Quando se faz na empresa 1, não precisa de configurar. Você tem 50 empresas, vai configurar 50 empresas? Não, você configura só 1. A 1 e a partir daí tabelas individual, a forma de sincronização. É lógico que outras situações, algumas outras poucas situações, qual vai ser o comportamento com alteração de preço, não, aí você faz a configuração para cada empresa. Mas tudo sendo feito na empresa 1. Bem, existe uma outra situação, um recurso no CIMAC, que são os repositórios. Né? Então, repositórios são as pastas onde as imagens, os documentos que são utilizados no sistema e são salvos. Por exemplo, imagem de cliente, imagem de produto, aí você quer compartilhar isso, você tem aquela estrutura que eu falei, você tem um servidor e várias lojas penduradas no servidor, e você quer compartilhar essa informação. Né? Quer dizer, tem imagem de um produto, então eu quero que essa imagem de produto ela esteja disponível em todas as lojas.
Aí nós utilizamos um recurso, que é o recurso que hoje a internet ela oferece, né, que são recursos, serviços de compartilhamento. Então você pode usar o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive e assim por diante. Só um exemplo, para utilizar o Dropbox, então tem que se criar uma conta no Dropbox, você coloca essa conta lá no servidor você instala essa conta, né? Voltando aqui nos nossos slides, você pega essa conta do Dropbox, coloca a informação no servidor e a partir daqui, o que você tem? A partir do servidor, aqui no servidor de sincronização, no servidor local, você também instala a mesma conta do Dropbox no servidor local, né? Coloca lá como desktop, automaticamente uma imagem que é colocada aqui, ela vai sair sincronizando, compartilhando em todas as outras empresas que estão naquela conta do Dropbox ou do Google Drive, assim por diante. A mesma que é sincronização, é o compartilhamento de dados, quer dizer, você colocou uma foto de um produto aqui, ela vem para cá, você colocou uma foto de um produto aqui, ela vem para cá, vem para todos que estão acessando a mesma conta. Então você pode usar esse recurso para a sincronização de repositório. Bem, algumas informações adicionais, quando se faz a configuração, nós vamos ver logo em seguida numa outra aula, pode-se fazer os testes das portas, as configurações. Nesse caso, o SIMAC já está preparado para fazer isso também na rotina de configuração de estação. Você pode testar a conexão dentro do próprio SIMAC quando faz a configuração. Vou mostrar isso na prática depois, né? Você pode também ajustar sinalizações, quer dizer, você pode bloquear, desbloquear, excluir uma determinada sinalização. Isso também pode ser feito. A questão da infraestrutura, os requisitos para a instalação da infraestrutura, talvez pergunte quais são os requisitos para se instalar o SIMAC. Então você tem o servidor de sincronização, uma internet com link de 5 MB ou maior, de preferência de 15, tá? 10, 15. As portas tem que estar liberadas, algumas portas no modem e no firewall, porta de entrada e de saída, a liberação tem que ser nas duas pontas. A 11965, a 3050, 5910, 5920. No firewall, internamente também tem que ser liberada a 5910 até a 5920, também para entrada e para saída. E no servidor local, uma internet no mínimo com 1 mega, né? Quanto maior a internet, melhor a disponibilidade. E as portas que têm que ser liberadas localmente. Você não abre porta no modem local, apenas no modem no servidor de sincronização. Tá? Outro detalhe, são algumas informações relacionadas com aquilo que eu estava mencionando anteriormente, né? Algumas situações podem ser acessadas diretamente no servidor. E, na realidade, é padrão do sistema acessar o extrato do cliente, estoque, sistema de cobrança, limite de crédito. Então, como você está centralizando, por exemplo, extrato do cliente, eu quero pegar um extrato do cliente, mas eu quero pegar o extrato do movimento do cliente de todas as lojas de um grupo de empresa. Então, essa informação já está direto no servidor. Então, o SIMAC já foi preparado para buscar essa informação lá. Né? Estoque também, você está numa loja, quer verificar o estoque de outra loja, de todas as lojas do grupo, né? Você pode fazer isso. É um outro recurso que tem também. Isso, o sistema, quando você pede isso, ele vai buscar diretamente no servidor. Se não tiver internet, não tiver conexão, automaticamente vai ter problema nesse tipo de informação. A informação não vai estar certa, né? Porque ele busca lá no servidor, ela não vai estar atualizada. Tá? E algumas situações, por exemplo, se você tem um tipo de atividade que tem grande monta de dados, com grande supermercado, aí o 5 não é aconselhável, porque ele trabalha distribuindo sinalizações, pacotes, vai ficar lento o sistema. Né? A não ser que sempre à noite começa a processar isso. Então, nesse caso, é melhor importar e exportar tabelas manualmente, que é um outro recurso do SIMAC. Tá? Os módulos que são comercializados, quando você vai comercializar a sincronização, para o servidor 5 tem que ser comercializado o módulo 401 e o 402 para cada loja onde vai ser instalada. Quer dizer, você tem 10 lojas, tem que comercializar o 401 uma vez e o 402 9 vezes para fazer as 10 lojas. Né? E para o servidor local também tem uma licença, que é o 402 e o 906. É lógico que você comercializa, via de regra, praticamente aqui no servidor você faz todo o orçamento.
ok? Vamos ver o funcionamento, então, na prática da sincronização. A gente teve uma visão geral, teve um pouco de teoria, agora vamos ver o funcionamento na prática. Então, na prática, eu tenho aqui, eu vou chamar esse CIMAC aqui como a loja, né? Então pode estar em qualquer lugar, qualquer estado, qualquer país, e eu vou pegar aqui uma máquina virtual que eu tenho aqui, e vou chamar essa máquina virtual, então, do servidor. Então aqui vai estar o servidor está aqui, e aqui por baixo está a loja, né? Bem, o que eu trabalho com a sincronização? Se você perceber, aqui, olha, no servidor, eu tenho aqui o SX Mensagem, que é ele que faz a gestão do 5. Então aqui, ele está fazendo a comunicação. Você vê que o servidor local, o de baixo aqui, está enviando para ele, pedindo informações. Ó. Aqui eu tenho IP, uma codificação da thread, qual que é a loja, e está sempre verificando. A loja fica verificando, pelo servidor. A loja vai lá no servidor e verifica, pergunta para o servidor: tem alguma coisa para mim aí? Eu tenho um painel aqui onde eu sei quais são as lojas que estão ativadas no servidor. Então, são essas duas abas aqui que controlam esse tipo de operação. Aqui, no servidor local, aquele lá é o servidor de sincronização. O servidor local, o que eu estou fazendo? O servidor local também tem algumas informações. E tem um log de algumas situações que eu fiz aqui. Ele faz quando eu faço a abertura do sistema a primeira vez, ele faz uma comunicação direta, depois ele faz uma sincronização diária, periodicamente durante o dia, em alguns horários específicos, ele faz uma sincronização diária, ele vai fazer conferir se realmente os dados não estão todos sincronizados e assim por diante. E aqui, no sincro retorno, quando há algum envio de informação do servidor para cá, eu tenho essa informação. Tá? Vamos fazer uma operação aqui para você perceber. Eu vou chegar aqui no servidor, estou no servidor, né, que é o servidor nosso. Eu vou fazer vou pegar um cadastro no cliente aqui, cliente teste, e vou fazer uma alteração aqui, chamar cliente teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou salvar aqui no servidor de sincronização. Tá? Então, quando eu salvo essa informação aqui, salvei no servidor de sincronização. Tá? Então, agora ele é cliente teste 1, 2, 3, 4, 5. Então, só o servidor aqui. Tá? Pode estar em qualquer lugar do mundo. Ok? Aí, quando eu venho aqui, quando eu venho aqui, tá aqui, no cliente, na loja, aqui em cliente, se você perceber, essa informação já está aqui, tá? É isso que é sincronização. Essa loja aqui está em qualquer lugar do mundo, a outra loja está em qualquer lugar do mundo. Fiz uma alteração em uma, automaticamente chegou na outra. Como é o caminho dessa informação? O caminho dessa informação, ele vai navegar, se você perceber aqui, vamos avaliar aqui como essa informação, ela navega, para que você possa visualizar de uma forma mais tranquila, mais lenta, a forma em que houve a sincronização. Eu vou fazer a alteração de novo aqui. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou salvar. A gente vai ver agora do nosso servidor de sincronização, mandando lá para o servidor central. Olha, aqui ele já disse para mim, ele traz um log aqui com as informações, diz para mim o que foi feito. Então, olha aqui, ele mandou essa alteração do cliente. Agora, como isso é recebido lá no servidor de sincronização, que pode estar em qualquer lugar do mundo, como eu disse, está aqui o servidor. Aqui ele está dizendo para mim que teve uma sinalização, gerou uma sincronização única, e ele fez a alteração aqui. Se eu pegar, sair aqui e retornar, mandar atualizar, você vê que chegou a alteração, cliente 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se eu pegar esse mesmo cliente aqui e fizer a alteração dele agora, 5, 6, 7, salvei esse cliente. Isso com qualquer dado, com preço, com produto, não importa o que eu esteja fazendo. Salvei aqui, automaticamente, olha o que vai acontecer. Ele vai, quando eu vim buscar essa informação aqui, perguntei para o servidor, tem alguma coisa para mim aí? Aí como o servidor reage? O servidor, ele me informa
o seguinte, vamos abrir aqui ó, ele disse para mim que teve alguma coisa. Eu pedi para ele, tem alguma coisa para mim, ele falou, teve uma alteração no código do cliente. Tá? E essa alteração aqui, se você entrar de novo, ó, refletiu, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então você tem esses dois cenários aqui, ó, você tem a mesma alteração que está aqui no servidor de sincronização, essa informação ela está aqui no servidor local. Então isso é sincronização. Você fez uma alteração em uma ponta, não importa onde esteja, seja no Brasil, na China, nos Estados Unidos, onde você quiser colocar o servidor seu, pode estar virtualmente em outro lado, automaticamente essa informação é sincronizada. Isso acontece com o produto, acontece com as informações de venda e assim por diante. Então esse é o conceito da sincronização, a sincronização na prática, onde você tem o servidor local e um servidor de sincronização, e os dois estão sempre conversando, sempre tratando os dados. Você pega aqui, o servidor estão sempre se comunicando. E sempre nesse sentido, o servidor local ele busca informação, pergunta para o servidor de sincronização o que tem para ele. E aqui no servidor de mensagem você pode fazer esse acompanhamento. Né? Se tiver várias empresas aqui, você pode aparecer nas empresas. Então esse é basicamente a visão geral que eu gostaria de passar da questão da sincronização.